E se você comprasse algo que não deveria? Algo que carrega uma maldição antiga? Algo que nunca deveria ter saído das mãos de seu dono original? Esta é a história de Mateus e a boneca que ele trouxe para casa, mas que jamais o deixaria viver em paz. Prepare-se para conhecer os segredos sombrios de A Loja das Almas Perdidas. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. Mateus estava atrasado para o trabalho, mas algo no caminho daquela manhã o fez parar. Não era um dia comum. Ele tinha seguido um trajeto diferente, atravessando um beco sinuoso no centro da cidade, onde a arquitetura antiga parecia sussurrar segredos. Foi então que viu a loja. A Loja das Almas Perdidas, dizia o letreiro desbotado. As letras estavam parcialmente apagadas, e o vidro empoeirado da vitrine deixava entrever um interior sombrio e abafado. Apesar da aparência decadente, havia algo na loja que parecia puxá-lo, como se uma força invisível o chamasse pelo nome. Mateus hesitou por um momento, mas, movido por sua paixão por antiguidades, empurrou a porta que rangeu em protesto. O som ecoou no espaço pequeno, mas abarrotado. Prateleiras altas preenchiam cada canto, exibindo itens peculiares. Relógios antigos, livros de aparência sinistra, bonecas de porcelana com olhos que pareciam vivos. Procurando algo especial? A voz profunda do vendedor fez Mateus estremecer. O homem era alto e magro, com olhos que brilhavam mais do que deveriam à luz fraca. Seu sorriso era tão enigmático quanto a loja. Mateus não sabia o que dizer. Ele não estava realmente procurando nada, mas a presença daquele homem o fez sentir que qualquer resposta errada poderia ser perigosa. Enquanto caminhava pela loja, algo capturou sua atenção. Uma boneca. Ela estava sozinha em uma estante, afastada dos outros objetos. Sua pele de porcelana era impecável, e seus olhos de vidro brilhavam com um tom azul quase sobrenatural. Vestia um vestido antigo, cheio de rendas desbotadas. "Essa é especial", disse o vendedor, surgindo ao lado dele como um fantasma. "Pertencia a uma jovem, mas, bem, ela não está mais conosco." Mateus franziu a testa. O tom do vendedor parecia mais pesado do que uma simples venda. "É bonita. Quanto custa?" perguntou, tentando disfarçar o desconforto que sentia. "Oh, o preço é simbólico", respondeu o homem, sorrindo de forma perturbadora. "Mas lembre-se, tudo o que sai desta loja carrega sua própria história. E histórias têm consequências." Mateus riu nervoso, mas algo em suas palavras o deixou inquieto. Ele pagou a quantia ínfima e levou a boneca consigo, sentindo um alívio quando deixou a loja. Contudo, ao virar a esquina, ele se deu conta de algo perturbador. Ao olhar para trás, a loja havia desaparecido. Não havia placa, não havia porta, apenas um beco vazio. A boneca parecia mais pesada em suas mãos do que quando a comprara. Ele tentou ignorar a sensação, mas ao chegar em casa, enquanto colocava a boneca em uma estante, teve a impressão de que seus olhos o seguiam. Ele balançou a cabeça, rindo de sua própria imaginação. No entanto, naquela noite, enquanto estava deitado na cama, o silêncio foi quebrado por um som baixo, quase inaudível. Um murmúrio. Mateus abriu os olhos, o coração batendo forte. Levantou-se, tentando localizar o som. Ele vinha da sala, mais especificamente, da boneca. E então ele ouviu claramente, uma voz baixa e rouca que dizia: "Volte para minha dona." Mateus congela, incapaz de processar o que acabou de ouvir. O som para, mas quando ele olha para a estante, percebe que a boneca mudou de posição. Ela não está mais olhando para a frente. Agora, seus olhos estão diretamente fixados nele. Mateus passou o resto da noite acordado, sentado no sofá com uma xícara de café frio entre as mãos. Seus olhos estavam fixos na boneca. Ela permanecia inerte na estante, com seu olhar vidrado e imóvel. Ele tentou racionalizar o que aconteceu. Talvez estivesse tão cansado que tivesse imaginado tudo.
Mas, mesmo repetindo isso para si mesmo, uma sensação de inquietação crescia em seu peito. Aquele murmúrio não era imaginação. Ele podia jurar que a voz parecia real, quase próxima demais, como se alguém estivesse falando diretamente em seu ouvido. Na manhã seguinte, Mateus colocou a boneca em uma caixa e a empurrou para o canto mais escuro do armário. Pronto, ele pensou. Fora de vista, fora da mente. Tentou seguir com sua rotina diária, mas algo parecia errado. Ele sentia uma presença, como se estivesse sendo observado, mesmo no trabalho. Ao voltar para casa naquela noite, a sensação de ser observado ficou mais intensa. Ao entrar na sala, ele parou no meio do caminho. O ar parecia mais pesado e um cheiro doce e enjoativo, algo como flores murchas, impregnava o ambiente. Ele olhou para o armário. Não sabia por quê, mas sentiu um impulso incontrolável de abrir a porta. Lentamente, ele girou a maçaneta. A caixa estava exatamente onde ele a deixou, mas agora estava aberta. E a boneca não estava lá. O coração de Mateus disparou enquanto vasculhava o armário, mas não havia sinal dela. Ele recuou, sentindo o suor escorrer pela testa. Foi então que percebeu algo no chão da sala. Pequenas marcas de pés, como se alguém tivesse andado pela casa com lama. Ele seguiu as marcas até o quarto. Quando empurrou a porta, viu a boneca sentada em sua cama, perfeitamente posicionada como se estivesse esperando por ele. Suas mãos de porcelana descansavam sobre o colo e seus olhos vidrados pareciam carregados de uma intenção obscura. Mateus deu um passo para trás, o coração quase saindo pela boca. Isso não é possível, murmurou para si mesmo. Tentando recuperar o controle, ele pegou a boneca e a levou para fora da casa. Saiu correndo até o lixo na calçada e a jogou dentro da lixeira, trancando a tampa. Quando voltou para dentro, trancou todas as portas e janelas. Naquela noite, Mateus tentou dormir. Apesar de o medo ainda pulsar em sua mente, ele finalmente cedeu ao cansaço e apagou. Mas o alívio durou pouco. Ele foi despertado no meio da madrugada por um som agudo e rítmico, como algo arranhando o vidro. Seu sangue gelou. O som vinha da janela da sala. Tremendo, ele se levantou e caminhou lentamente até lá. Quando afastou a cortina, viu o que parecia ser um vulto do lado de fora. No escuro, era difícil distinguir, mas ele sentia que havia algo olhando para ele. Então, o vulto se moveu. Era a boneca. Ela estava encostada na janela, como se tivesse sido colocada ali por alguém. Seus olhos brilhavam levemente à luz da lua, e havia algo na sua expressão que parecia humano. Mateus caiu para trás, derrubando uma cadeira no processo. Enquanto ele tentava se levantar, ouviu novamente o murmúrio, só que desta vez mais alto e claro. Você não pode me abandonar. Antes que Mateus pudesse reagir, as luzes da casa se apagaram, mergulhando-o em uma escuridão completa. Um som de passos ecoou pela sala, mas ele sabia que não estava sozinho. Mateus ficou paralisado na escuridão, seu coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que qualquer coisa no cômodo poderia ouvi-lo. Os passos cessaram tão rapidamente quanto começaram, deixando um silêncio inquietante. Tentando manter a calma, ele tateou pelo celular no bolso e ligou a lanterna. A luz tremulante revelou uma sala aparentemente vazia, mas a boneca havia desaparecido da janela. Ele sabia que tinha ouvido algo, que tinha sentido uma presença. Mas agora, tudo estava quieto. Ele não estava louco, não podia estar. Precisava de respostas, e a única forma de consegui-las era voltar à origem. A loja. Na manhã seguinte, ainda abalado pela noite anterior, Mateus pegou o carro e voltou ao beco onde havia encontrado a loja. Mas, ao chegar lá, sua inquietação só aumentou. No lugar onde a loja deveria estar, havia apenas uma parede de tijolos desgastados, coberta por pichações. Ele caminhou de um lado para o outro, tocando os tijolos como se fossem ceder a um toque. Mas nada aconteceu. Procurando alguma coisa?
perguntou uma voz rouca. Mateus girou rapidamente e viu uma mulher idosa, curvada sob o peso de sacolas de mercado. Seu olhar era desconfiado, mas parecia saber de algo. Sim, havia uma loja aqui, não? A loja das almas perdidas? Perguntou ele, esperando que a menção ao nome lhe desse alguma pista. A mulher arregalou os olhos e deu um passo para trás, quase deixando cair suas sacolas. Você esteve lá? Ela sussurrou, o tom carregado de medo. Mateus assentiu. Comprei algo lá, uma boneca, mas agora... Ele hesitou. Como explicar o que estava acontecendo sem soar louco? Ela está fazendo coisas que não fazem sentido. A mulher olhou ao redor, como se verificasse se alguém os estava ouvindo. Essa loja não existe há anos, ela murmurou. Mas as pessoas que entram nela nunca saem ilesas. Mateus sentiu um calafrio subir pela espinha. O que quer dizer com isso? Ela suspirou, largando as sacolas no chão. Aquela loja aparece para quem está perdido, para quem carrega um vazio dentro de si. E os objetos que ela vende estão amaldiçoados. Eles pertenciam a pessoas que desapareceram. Suas almas ficam presas nos itens. Mateus sentiu o peso das palavras da mulher. Ele tentou argumentar consigo mesmo que aquilo não fazia sentido, mas sua mente não conseguia ignorar os fatos. Como faço para me livrar dela? Perguntou, quase suplicando. A mulher hesitou antes de responder. Não sei, ninguém sabe, mas... Ela se aproximou, sua voz agora quase um sussurro. Se a boneca está com você, significa que a alma dentro dela quer algo. Até que você descubra o que é, ela não vai parar. Desesperado, Mateus voltou para casa, sentindo o peso do desconhecido esmagá-lo. Ele precisava investigar a boneca, entender o que ela queria e de quem era a dona mencionada. Ao chegar em casa, foi direto para o quarto, onde tinha trancado a porta antes de sair. Para sua surpresa, a boneca estava sentada na cama novamente, como se nunca tivesse saído dali. Sem hesitar, Mateus pegou a boneca e começou a examiná-la. Era pesada, mais do que uma boneca de porcelana deveria ser. Ele a virou de cabeça para baixo e viu algo que não havia notado antes. Uma inscrição no fundo do vestido. Era um nome, escrito com letras infantis e tremidas. Ana Clara. Ao ler o nome em voz alta, a temperatura do quarto pareceu cair. E então, um murmúrio emergiu do silêncio. Me ajude, por favor. Mateus recuou, a boneca agora tremendo levemente em suas mãos, mas não era o que mais o aterrorizava. No espelho do quarto, algo apareceu atrás dele. A sombra de uma menina pequena, com olhos brilhantes, encarando-o fixamente. Mateus ficou imóvel, encarando o espelho, onde a sombra da menina parecia o observar com olhos vazios e brilhantes. Ele queria se virar, mas o medo o manteve paralisado. Sua respiração ficou curta, e o murmúrio que antes parecia distante, agora ecoava diretamente em seus ouvidos. Por que você não me ajuda? Finalmente, ele criou coragem e se virou, mas não havia ninguém atrás dele. Apenas a boneca, ainda tremendo levemente em suas mãos. Mateus largou o objeto no chão e tropeçou para trás, suando frio. Ele precisava sair dali, respirar, pensar. Mas antes que pudesse se mover, a porta do quarto bateu sozinha, fechando-se com força. O impacto fez o coração de Mateus disparar. Ele correu até a porta e tentou girar a maçaneta, mas ela estava trancada, como se algo a segurasse do outro lado. O murmúrio voltou, mas desta vez, as palavras eram diferentes. Eu só quero voltar para casa, para a mamãe. Mateus gritou. E o que você quer de mim? Quem é você? De repente, uma onda de ar gelado tomou o quarto. As luzes piscaram, e ele ouviu um som de choro. Um choro infantil, vindo diretamente da boneca. Com relutância, ele a pegou novamente, sentindo o peso ainda maior,
quase como se estivesse segurando uma pessoa viva. Ele se lembrou do nome escrito no vestido: Ana Clara. Decidiu que precisava descobrir quem era essa menina e por que sua alma parecia estar presa na boneca. Mas como? Ele não tinha pistas além do nome. Foi então que se lembrou da mulher que encontrou no beco. Talvez ela soubesse mais. Depois de minutos que pareceram horas, a porta do quarto finalmente destrancou sozinha. Mateus correu para fora, trancando o quarto por fora, e saiu de casa sem olhar para trás. Ele dirigiu até o beco novamente, mas a mulher não estava mais lá. Em pânico, ele começou a perguntar às pessoas da vizinhança. Após um tempo, um homem idoso que vendia jornais apontou para uma casa antiga na esquina. Dona Lúcia mora ali. Se alguém pode te ajudar, é ela. Mateus agradeceu e foi até a casa, batendo na porta com pressa. A mesma mulher que ele encontrou no dia anterior abriu, mas seu olhar estava diferente. Agora, mais sério, quase sombrio. Eu te avisei que isso não seria simples, disse ela antes que Mateus pudesse falar. O que foi dessa vez? Mateus explicou tudo. O nome no vestido, a sombra no espelho, os murmúrios. Ao ouvir o nome Ana Clara, a expressão de Lúcia ficou ainda mais tensa. Ana Clara, ela repetiu pensativa. Esse nome... Sim, eu me lembro. Ela foi até uma prateleira velha e puxou um livro empoeirado, folheando suas páginas rapidamente. Era um registro antigo da cidade, repleto de histórias e notícias de desaparecimentos. Após alguns minutos, ela parou em uma página específica e apontou para uma foto, a imagem de uma menina segurando a mesma boneca que estava com Mateus. A manchete dizia: menina desaparece misteriosamente após comprar boneca em loja local. Mateus sentiu o chão se abrir sob seus pés. Isso é impossível. Quando foi isso? Lúcia olhou para ele com gravidade. Foi há 30 anos. Antes que ele pudesse fazer mais perguntas, o telefone de Mateus vibrou no bolso. Ele olhou para a tela e viu algo que o deixou aterrorizado. Era uma foto tirada do seu quarto, mostrando a boneca sentada na cama. Mateus estava do lado de fora da casa de Lúcia, mas agora tinha a certeza de que não estava sozinho. Uma mensagem apareceu no celular. Estou esperando você voltar. O ar parecia mais pesado ao redor de Mateus enquanto ele encarava a mensagem no celular. A imagem da boneca sentada em sua cama era tão vívida que parecia estar acontecendo naquele exato momento. Ele ergueu o olhar para Lúcia, o medo começando a dar lugar a um desespero urgente. Ela sabe onde estou. Eu não sei o que fazer, disse Mateus, sua voz trêmula. Lúcia, com seu olhar severo, fechou o livro antigo e suspirou profundamente. Você não tem muito tempo. A alma que está presa na boneca já está conectada a você. Se não descobrir o que ela quer, ela não vai parar. Mateus passou as mãos pelos cabelos, tentando controlar sua respiração. Você disse que se lembra de Ana Clara. O que aconteceu com ela? Lúcia hesitou, como se estivesse ponderando se deveria ou não contar. Finalmente, falou. Ana Clara desapareceu dias depois de comprar a boneca. A mãe dela dizia ouvir risadas e sussurros vindos do quarto da menina. Quando ela foi investigar, Ana Clara simplesmente não estava mais lá. Mateus sentiu um calafrio percorrer seu corpo. E a boneca? Lúcia assentiu lentamente. Foi a única coisa que restou no quarto. Desde então, a boneca reaparece, sempre com uma nova vítima. A mente de Mateus girava com as informações. Mas antes que pudesse processar tudo, o celular vibrou novamente. Outra mensagem. Ele olhou para a tela com hesitação, quase temendo o que iria encontrar. Está ficando tarde. Volte para casa. Eu estou esperando. Ele mostrou o celular para Lúcia, mas ela apenas balançou a cabeça. Você não pode ignorar. O vínculo já está feito. Relutante, Mateus decidiu voltar para casa, mesmo contra seus instintos. No caminho, ele sentia que algo o observava.
mesmo quando estava sozinho no carro. Cada sombra na estrada parecia esconder um par de olhos. Cada ruído do motor soava como um sussurro distante. Quando finalmente chegou, viu algo que o deixou congelado na entrada. As luzes da casa estavam piscando freneticamente e mesmo do lado de fora, ele conseguia ouvir a boneca murmurar. Parecia que ela estava chamando por ele, repetindo seu nome de maneira quase hipnótica. Mateus, Mateus. Reunindo toda a coragem que lhe restava, ele entrou. A casa parecia diferente, mais escura e fria, como se estivesse sendo consumida por alguma força invisível. O murmúrio ficou mais alto enquanto ele subia as escadas em direção ao quarto. Quando abriu a porta, encontrou a boneca no centro da cama, mas algo estava diferente. Em suas mãos frágeis de porcelana havia uma foto. Ele pegou a imagem com cuidado e viu que era uma fotografia antiga. A mesma menina do jornal, Ana Clara, mas havia mais alguém na foto. Era uma mulher, provavelmente a mãe de Ana Clara, e atrás delas, uma casa que Mateus não reconhecia. No verso da foto, uma mensagem estava rabiscada à mão: "Leve-me para casa." Ele olhou para a boneca esperando alguma reação, mas tudo permaneceu quieto. A mensagem era clara. Ele precisava encontrar o local da foto. Enquanto analisava a imagem, percebeu um detalhe crucial: uma placa de rua ao fundo. Era difícil de ler, mas Mateus reconheceu o nome. Era uma rua na Cidade Velha, perto do bairro onde havia encontrado a loja. Ele pegou a boneca e a colocou no carro. Não tinha ideia do que iria encontrar, mas sabia que precisava terminar aquilo antes que fosse tarde demais. Enquanto dirigia para o endereço, o rádio do carro começou a ligar sozinho. Uma música infantil ecoava pelos alto-falantes, interrompida de tempos em tempos por uma voz suave e infantil. "Você está quase lá. Não desista de mim." Mateus virou a esquina e viu a casa da foto. Mas o que o fez pisar no freio foi algo que não estava na imagem original. A janela do andar superior estava iluminada e uma silhueta de uma criança o observava de lá, imóvel. Mateus permaneceu parado no carro, encarando a casa à sua frente. Ela parecia ainda mais deteriorada do que na foto. As janelas estavam cobertas de poeira e teias de aranha, mas uma delas, no andar superior, brilhava com uma luz fraca. A silhueta da criança desapareceu assim que ele piscou, mas o frio na espinha permaneceu. O rádio do carro ainda tocava a música infantil e a voz repetia: "Venha! Estamos esperando por você." Ele respirou fundo, desligou o motor e saiu do carro com a boneca em mãos. Cada passo em direção à casa parecia mais pesado, como se o ar ao seu redor estivesse carregado. O portão da entrada estava entreaberto e rangeu ao ser empurrado. Mateus subiu os degraus do alpendre que gemiam sob seus pés e hesitou antes de abrir a porta principal. Ela se abriu sozinha. Do lado de dentro, a casa parecia congelada no tempo. O papel de parede desbotado e rasgado mostrava que ninguém vivia ali há décadas. Móveis cobertos por lençóis empoeirados criavam formas fantasmagóricas sob a luz fraca que entrava pelas janelas. O ar estava parado, mas havia um leve cheiro de mofo misturado com algo mais doce, quase como flores mortas. Mateus entrou e a porta se fechou com um estalo atrás dele. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém, apenas o silêncio. Ele segurava a boneca com força, tentando controlar o tremor em suas mãos. Foi então que ouviu passos leves vindo do andar de cima. Passos pequenos, como os de uma criança. "Você está aqui. Venha me encontrar." A voz infantil ecoou pela casa, e Mateus sentiu as pernas quase falharem. Mas ele não tinha escolha. Subiu as escadas devagar, cada degrau rangendo como um aviso para voltar. No topo da escada havia um corredor com várias portas. Uma delas, no final, estava entreaberta, e uma luz fraca escapava por ela. Ele se aproximou, sentindo o ar ficar mais frio a cada passo. Ao empurrar a porta, encontrou o que parecia ser um quarto infantil, decorado com móveis antigos.
Uma cama pequena, um armário e uma mesa de madeira estavam cobertos por poeira, mas o que chamou sua atenção foi um espelho no canto, limpo, refletindo algo que não estava na sala. No espelho, Mateus viu a mesma menina da foto, Ana Clara. Ela estava sentada na cama, abraçando a boneca. Seus olhos eram grandes e escuros, e uma lágrima escorria por seu rosto. Ela olhou diretamente para ele, como se o visse através do vidro. "Por que você me trouxe aqui?" perguntou Mateus, a voz trêmula. Ana Clara não respondeu. Em vez disso, ela estendeu a mão através do espelho, apontando para algo. Mateus seguiu seu olhar e viu um baú no canto do quarto. Ao abrir o baú, encontrou uma coleção de objetos pessoais, um diário, roupas pequenas e outra fotografia. Desta vez, era uma foto da loja onde ele comprou a boneca, mas havia algo estranho nela. A loja parecia diferente, mais nova, e a mulher atrás do balcão não era a mesma. Era Lúcia. Antes que pudesse processar o que isso significava, o espelho atrás dele explodiu em estilhaços e a voz de Ana Clara ecoou pelo quarto. "Corra! Ela está vindo!" Mateus se virou para a porta, mas ela agora estava trancada. Do lado de fora, passos pesados ecoavam pelo corredor, se aproximando rapidamente. Uma sombra se formou sob a fresta da porta, enquanto a maçaneta começava a girar lentamente. A maçaneta girava lentamente, e Mateus sentiu um pânico crescente tomar conta de seu corpo. A sombra sob a porta se movia, como se uma figura estivesse do outro lado, esperando o momento certo para entrar. Ele não podia simplesmente ficar parado ali. Com um esforço desesperado, ele empurrou o baú de volta contra a porta, tentando bloquear a entrada, mas sabia que não teria muito tempo. O som dos passos se intensificou, agora acompanhados de uma respiração pesada, como se algo estivesse indo em direção a ele. A voz de Ana Clara voltou em sua mente, clara e urgente. "Não fique aí! Corra!" Mateus olhou desesperado ao redor. O quarto parecia se fechar sobre ele, as paredes se tornando mais apertadas, como se a casa quisesse engolir tudo. Ele não sabia o que estava vindo, mas sabia que não seria algo bom. Com os olhos fixos na janela, ele se moveu rapidamente até lá, mas a janela estava trancada. O vidro estava rachado e o ar parecia mais espesso. Ele tentou forçar a janela, mas as mãos suadas dificultavam a ação. Então, um som de batida forte ecoou pela porta, seguido por uma voz feminina. Uma voz que Mateus não reconhecia, mas que estava preenchida com um tom familiar de malícia. "Não adianta fugir. Você já fez sua escolha." Era Lúcia. Ele finalmente entendeu. A mulher que ele conhecia como amiga e guia estava de algum modo conectada àquela casa, àquela boneca e à Ana Clara. Mas o que ela queria? O que ela estava fazendo ali? Ele se virou rapidamente, olhando pela janela para a rua lá embaixo, onde uma névoa espessa começava a tomar conta da calçada. Algo estava acontecendo fora daquela casa, mas ele não sabia o quê. Ele olhou para a boneca que agora estava em suas mãos, mais quente do que nunca. A sensação de que ela estava viva crescia a cada segundo. Ao olhar para seus olhos de porcelana, uma imagem se formou em sua mente. A loja, mas não como ele a havia visto. Agora a loja estava cheia de bonecas e objetos, todos com as mesmas marcas de desespero. Ele precisava entender mais, precisava saber como a boneca estava conectada à loja, à mulher e à menina. Ele correu até a porta do quarto, mas a maçaneta girou novamente, forçando a madeira a ranger. Ele a empurrou com toda a sua força, mas ela não cedia. O espaço ao redor estava se contraindo e ele sabia que não tinha muito tempo antes que a sombra invadisse o quarto. A pressão era imensa, mas de alguma forma uma ideia surgiu em sua mente. Ele pegou a fotografia que encontrara no baú, a imagem da loja. Havia algo ali que ele não havia notado antes.
Quando a olhou de novo, percebeu que a loja não estava no mesmo local em que ele a encontrara. Na foto, o edifício tinha uma rua diferente e, mais importante ainda, uma placa visível. Rua das Sombras. O nome parecia se gravar em sua mente. Ele precisava voltar para a loja, mas antes que pudesse agir, o som da porta sendo forçada a abrir ecoou pelo quarto. A sombra finalmente entrou, uma figura alta e distorcida, com uma presença que parecia preencher cada canto da sala. Ela estava de frente para Mateus, e seus olhos brilharam em um tom vermelho profundo. A voz sibilante se fez ouvir, como se emanasse da própria sombra. Você não tem mais escapatória. Você trouxe o mal de volta, e agora ele é seu para carregar. Mateus tentou se afastar, mas foi empurrado para trás com uma força sobrenatural. Sua cabeça bateu contra o chão frio. Ele tentou se levantar, mas as mãos de sombra o seguraram firmemente, como se quisessem aprisioná-lo ali. Ele gritou, mas sua voz parecia ser engolida pela casa. Olhou novamente para a boneca em sua mão, a única coisa que ainda o conectava ao mundo real. Algo lhe disse que era ali, naquele momento, que ele encontraria as respostas. A sombra se inclinou para ele e, em um sussurro gelado, disse: "A loja, ela está esperando por você." O quarto ficou em completo silêncio. Mateus olhou para a boneca com os olhos fixos em seu rosto de porcelana e, de repente, a boneca piscou. Mateus ficou parado, congelado no lugar, os olhos fixos na boneca. A sensação de que algo havia mudado dentro dela era palpável, como se uma energia invisível tivesse sido liberada. Seus dedos, ainda segurando a boneca com força, começaram a tremer. A silhueta da sombra que havia se aproximado agora estava imóvel, observando-o atentamente. O sussurro vindo da criatura ao seu lado soou como uma ameaça silenciosa. "Você não compreende, não é? Você se tornou uma peça nesse jogo." O frio aumentava, como se a casa estivesse se expandindo e encolhendo ao mesmo tempo. O espaço parecia distorcido e a realidade se curvava ao redor dele. As paredes começaram a se mexer, distorcendo as formas e tornando o ambiente um verdadeiro labirinto de sombras e espelhos quebrados. A boneca em sua mão parecia ser o único ponto de estabilidade, a única conexão entre o que ele conhecia e o que estava se desmoronando ao seu redor. A sombra se aproximou ainda mais. Seu rosto, se é que podia ser chamado assim, estava oculto em uma neblina negra, mas seus olhos, aqueles olhos vermelhos, não podiam ser ignorados. Eles pareciam ver através de Mateus, como se tudo o que ele era, todo o seu ser, fosse um livro aberto. "A loja, você deve voltar lá." Mateus sentiu um frio na espinha. Ele não sabia o que fazer. Sabia que a casa estava caindo ao redor dele, mas ainda assim sentia que havia algo de crucial na loja. Algo que poderia finalmente acabar com o pesadelo. Ele não conseguia mais distinguir o que era real e o que era uma ilusão criada pela boneca e pelas sombras ao seu redor. A voz da criatura sibilava continuamente em seus ouvidos, como uma canção de ninar macabra. "Leve a boneca até a loja. Ela é a chave." Ele hesitou, tentando raciocinar. O que estava acontecendo com ele? Estaria ele apenas sonhando? Ou tudo o que havia vivido nos últimos dias era uma cruel ilusão? Sua mente estava se tornando cada vez mais turva e o tempo parecia escorrer pelas suas mãos. Ele precisava agir antes que fosse tarde demais. De repente, a sombra se ergueu em um movimento brusco e, com uma voz que parecia ressoar através de todo o espaço, disse: "Você não pode mais voltar. Está perdido. A loja já o escolheu." A pressão em seu peito aumentou. Ele sentiu como se estivesse sendo comprimido pela escuridão ao seu redor. Era como se a própria casa o estivesse engolindo, puxando-o para dentro de um abismo de onde não haveria retorno. Mas, em meio ao caos, uma ideia surgiu em sua mente. A boneca, a loja e a Rua das Sombras. Era um padrão,
uma pista que ele poderia seguir. Se ele conseguisse escapar daquela sala, talvez conseguisse encontrar um caminho de volta à loja. Com um grito desesperado, Mateus ergueu a boneca e a lançou contra a parede. Ela estilhaçou e, naquele momento, tudo pareceu parar. A casa se aquietou, as sombras recuaram e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas antes que pudesse respirar aliviado, ouviu algo vindo de trás de si. A porta, que havia sido fechada, se abriu com um rangido horrível. Uma figura se projetou para dentro da sala e, à medida que a luz fraca iluminava seu rosto, Mateus reconheceu quem era. Era Lúcia, mas ela não estava mais como ele a conhecia. Seus olhos estavam completamente negros, sem pupilas, e seu sorriso era um reflexo distorcido de algo maligno. Ela não parecia humana. Você não pode escapar. Você é parte do ciclo agora. Mateus deu um passo para trás, tentando afastar-se, mas o espaço parecia se fechar ainda mais. Lúcia avançou lentamente, a cada passo deixando um rastro de sombra que se arrastava atrás dela. Você já está aqui para sempre. Não há mais saída. Quando Lúcia deu o último passo em direção a Mateus, uma nova voz, diferente da dela, soou no ambiente, mais grave e profunda. Era uma voz que parecia vir de dentro da própria casa, como se a casa estivesse viva. A voz disse: "Ela não pode impedir o que está vindo. O ciclo se cumpre." Mateus ficou paralisado. O tempo parecia desacelerar à medida que as palavras da nova voz ressoavam dentro da casa, reverberando nas paredes e no ar denso ao seu redor. Ele mal podia respirar e seu corpo, tomado pela tensão, parecia incapaz de reagir. A figura de Lúcia se aproximava lentamente, seu sorriso ainda distorcido, seus olhos agora completamente negros, como se a luz tivesse sido drenada deles. A casa, que antes parecia apenas velha e abandonada, agora parecia viva. O chão tremia levemente, e os móveis ao redor começaram a se mover como se a própria estrutura estivesse consciente de sua presença. O som da voz desconhecida ainda ecoava nos ouvidos de Mateus como um cântico incontrolável, criando uma sensação de inevitabilidade que parecia impossível de escapar. O ciclo se cumpre, Mateus. Você é a peça final. Não há mais como voltar atrás. Lúcia parou diante dele, seus lábios curvados em um sorriso cruel. Ela estava diferente de tudo o que ele conhecia. Sua presença parecia ameaçadora, e a escuridão em seus olhos emanava uma força sobrenatural. Como se ela não fosse mais humana, mas algo muito mais antigo, uma manifestação de algo que existia antes do próprio tempo. Não tente resistir, não há saída. Ela sussurrou com uma voz gélida, seus dedos longos estendendo-se lentamente em direção ao rosto de Mateus. Ele sentiu um arrepio na espinha. A ideia de que ele estava preso ali, em um jogo sem fim, começou a dominar seus pensamentos. Ele olhou para a boneca, que estava agora em pedaços no chão. Não sabia o que fazer. Tudo parecia sem sentido. A loja, a Rua das Sombras, a mulher e a criança desaparecida. Tudo estava interligado de uma maneira que ele não conseguia compreender, mas sabia que o destino estava prestes a ser selado. De repente, algo estranho aconteceu. Lúcia, ainda avançando em sua direção, parou subitamente, seu olhar perdido. A expressão em seu rosto mudou, passando de um sorriso macabro para uma expressão de confusão, como se ela estivesse em uma batalha interna. A voz que antes soava como um eco distante, agora se tornava mais presente, mais forte. Você não pode mais controlá-la. Ela está se tornando mais forte. Mateus observou com uma mistura de horror e curiosidade. Lúcia parecia lutar contra algo, como se uma força maior estivesse tomando conta dela. Seus olhos negros estavam vacilando e sua boca tremia. De repente, ela deu um passo para trás, afastando-se dele, e o sorriso cruel desapareceu de seu rosto. Ela olhou para os pedaços da boneca no chão,
como se fosse algo completamente desconhecido. "O que você fez?" ela murmurou, sua voz agora cheia de pânico. Mas antes que Mateus pudesse reagir, ele ouviu um som vindo do fundo da casa, algo pesado e arrastado, como se uma enorme porta estivesse sendo aberta. A casa parecia respirar. A voz que antes o ameaçava, agora estava mais forte do que nunca, e o ar parecia denso e carregado de uma energia palpável. "O ciclo está pronto para começar novamente. Não há mais ninguém que possa impedir o que está por vir." Lúcia olhou para Mateus com uma expressão de horror genuíno, como se ela mesma estivesse ciente do que estava prestes a acontecer. Ela olhou rapidamente para a porta de onde vinha o som e seus olhos se arregalaram. Não pode ser." Mas já era tarde. A porta se abriu de uma vez e do lado de dentro, uma figura emergiu. Era uma mulher, com uma aparência quase espectral, seus olhos brilhando com um tom esbranquiçado, como se a alma estivesse prestes a escapar de seu corpo. Ela estava vestida com roupas antigas, mas seu rosto era uma máscara de pura raiva e desespero. "Você não deveria ter voltado, Mateus." A voz dela era fria, cortante. Era Ana Clara, mas ela estava diferente. Seus olhos, antes repletos de inocência, estavam agora vazios, como se o próprio vazio tivesse se instalado dentro dela. A luz ao redor dela parecia distorcer, como se ela fosse uma entidade, uma força que não pertencia àquela realidade. "O ciclo nunca acaba, e você agora faz parte dele." Lúcia, que antes parecia controlar tudo, agora estava caída no chão, com uma expressão de medo profundo. Ela tentava se levantar, mas seu corpo parecia não responder. A mulher, ou o que quer que fosse aquela entidade, olhou para ela com desprezo, como se a tivesse jogado para o lado. "Mateus, você vai pagar por tudo o que fez. E agora, sua alma será minha para sempre." O chão se abriu sob os pés de Mateus, e ele sentiu seu corpo ser sugado para a escuridão. O ar ao seu redor ficou denso e impossível de respirar. Ele viu Ana Clara se aproximando, seus olhos vazios fixos nos dele, e soube que ele estava prestes a enfrentar o fim. Antes que Mateus fosse engolido pela escuridão, ele ouviu o som de algo se quebrando, algo que vinha de dentro dele. E no último segundo, uma ideia surgiu em sua mente. Ele gritou, tentando resistir ao abismo, mas sua voz foi engolida pela escuridão. A escuridão se fechou ao redor de Mateus como um manto opressor, engolindo-o completamente. Ele tentou gritar, mas sua voz foi abafada pela pressão do vazio. A sensação era indescritível. Uma mistura de frio intenso e um calor sufocante, como se estivesse sendo puxado para uma dimensão que não existia, mas ao mesmo tempo fazia parte de sua própria alma. Quando ele achava que sua mente ia se quebrar, algo mudou. Uma luz tênue começou a brilhar à sua frente, fraca e tremeluzente, mas o suficiente para dar-lhe uma sensação de esperança. No entanto, essa luz não vinha de fora. Ela surgia de dentro dele, como se a própria essência de sua alma estivesse tentando se reerguer. Ele tentou se concentrar na luz, desejando desesperadamente escapar da escuridão. "Mateus!" A voz de Lúcia ecoou no abismo, mas ela não soava mais ameaçadora. Ao contrário, estava agora cheia de medo. "O que você fez? O que você liberou?" Mateus, com esforço, tentou erguer as mãos e sentiu um poder desconhecido vindo de dentro dele. Algo estava despertando. Ele não sabia o que era, mas sentia que havia sido escolhido para algo que transcendia sua própria compreensão. Como se a boneca, a loja e tudo o que havia acontecido fossem apenas o começo de um grande jogo, um ciclo que ele não podia escapar. Até agora, a luz ao seu redor se intensificou, iluminando as sombras que o rodeavam. Ele olhou para cima, onde uma figura se aproximava lentamente, saindo das trevas. Era Ana Clara. Mas agora ela não parecia mais uma vítima. Seus olhos, antes vazios, estavam brilhando com uma intensidade sobrenatural.
Ela estava de pé, olhando-o com um sorriso frio e malicioso, como se soubesse algo que ele não entendia. "Você acha que pode escapar disso?" Ela perguntou, sua voz profunda e cheia de poder. "O ciclo foi sempre sobre você, Mateus. Você é a chave para a verdadeira libertação. Mas há um preço a pagar." Mateus tentou dar um passo para trás, mas os seus pés não tocavam mais o chão. Ele estava flutuando, envolto por uma energia que parecia consumir tudo ao seu redor. A sensação de impotência o dominava, mas ele sabia que precisava agir rapidamente. Ele não podia deixar que aquilo tomasse conta de sua vida, de sua alma. "Eu não sou a chave. Ele começou a dizer, sua voz trêmula, mas determinada. "Eu sou o fim." Ao dizer essas palavras, algo mudou no ar. A casa ao seu redor começou a tremer violentamente, e a figura de Ana Clara se desfez em sombras, como se sua existência estivesse se dissolvendo. Ele sentiu a energia dentro de si se expandir, como uma onda que se espalha por tudo. Ele finalmente entendeu o que tinha que fazer. A boneca, a loja, tudo o que havia acontecido tinha sido parte de um ciclo eterno, um ciclo de almas perdidas, de pessoas que não podiam se libertar porque estavam presas a um destino. Mas Mateus não ia permitir que isso acontecesse com ele. Ele havia se tornado mais do que a vítima dessa história. Ele se tornaria a chave para o fim do ciclo. Com um último grito de determinação, ele canalizou toda a sua força para a luz que emanava de dentro dele, direcionando-a para o centro do vazio. A escuridão que o envolvia começou a se desfazer, e a casa ao seu redor desmoronava, como se fosse apenas uma ilusão. Por um momento, tudo ficou em silêncio. A escuridão desapareceu e a luz tomou conta de tudo. Quando Mateus abriu os olhos, ele não estava mais na casa. Ele estava de volta à rua da loja. Mas algo estava diferente. As sombras haviam sumido e a loja não estava mais lá. O que restava era apenas um vazio e uma sensação de liberdade. Mas ao olhar para o horizonte, Mateus percebeu uma figura familiar. Lúcia. Ela estava parada, observando-o, com um olhar profundo e enigmático. Ela não estava mais ameaçadora, mas parecia carregar um segredo que Mateus ainda não compreendia. "Você achou que o ciclo havia acabado?" Lúcia perguntou, sua voz agora cheia de tristeza, mas também de sabedoria. "Você fez o que achou certo, mas o jogo nunca termina." Mateus deu um passo à frente encarando a mulher. Ele sabia que, embora o ciclo tivesse sido interrompido, ele nunca poderia escapar completamente. O que ele não sabia, e talvez nunca soubesse, era que a loja não era apenas um local físico. Ela era uma manifestação daquilo que todos temem, o desconhecido, o que não pode ser explicado. E, ao mesmo tempo, a única coisa que ele sabia com certeza era que, apesar de tudo o que havia enfrentado, ele ainda tinha o poder de decidir seu destino. A questão era, ele escolheria seguir em frente ou retornaria ao ciclo para sempre? Quando Mateus olhou para Lúcia, um sussurro lhe chegou aos ouvidos. "A verdadeira loja está em outro lugar." Ele então viu algo se movendo na rua à sua frente, uma figura que ele não reconhecia, mas que parecia estar observando-o. Quando ele se aproximou, a figura se virou, revelando um rosto familiar, o seu próprio. Se você curtiu o enredo de A Loja das Almas Perdidas e quer ver mais histórias como essa, deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é muito importante para mim. E se você acha que mais pessoas devem viver esse mistério, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Eles também vão adorar se perder nesse enigma. Se inscreva para mais histórias que te deixarão sem fôlego. Até a próxima!